Leonardo Fleury Curado Dias, ilustrado presidente do Tribunal do Júri da Comarca de Santo Antônio do Descoberto. Excelentíssimo doutor Leonardo Fleury Curado Dias, ínclito promotor de justiça. Doutor, o nome é outro. Glauber. Exatamente. Para que o nobre promotor também soubesse que às vezes a gente não sabe o nome dele também. Foi proposital que isso acontecesse para mostrar que não há ofensa nem de lá nem daqui, porque o equívoco pode acontecer, embora que o propiciasse eu para registrar este fato. Excelentíssimo doutor Glauber Rocha Soares, valoroso e jovem representante do Ministério Público. Em verdade, sinto-me afeiçoado ao órgão da acusação pública, porquanto, na minha vida pessoal de homem, de cidadão, tenho como esposa também uma representante do Ministério Público na capital federal, de modo que as nossas divergências, já projetadas desde o início do trabalho, ela vem numa perspectiva de ângulos visuais, às vezes de mesma questão, cuja discrepância já me habituei desde minha casa mesma a ouvir, a enfrentar, a discutir, a travar o diálogo. Excelentíssimo doutor João Paulo Machado, excelentíssima doutora Taiane Moura Barros, excelentíssimo doutor Francisco Roberto Emericiano, tríade de jovens, comparecendo nesta assentada de julgamento para o abrilhantar e também a própria e gloriosa comarca, com a juventude esboçada nas fisionomias dos três, na manutenção da ordem. Senhores do Conselho de Sentença, a responsabilidade dos que exercitam o direito é imensa e incomensurável, notadamente mais se arraigando, com profundezas maiores ainda, quando o profissional do direito o exercita na defesa da liberdade de um ser humano. Tão grave é esta tarefa de sustentar a liberdade humana, e tão mais grave é a tarefa de julgar esta liberdade humana, que um grande autor internacional, conhecido na intelectualidade como Eiros, sustentou que julgar um homem é função que o outro homem, quando julga, usurpa de Deus. Exatamente porque a sabedoria milenária dos evangelhos deixa assegurado este ponto basilar: não julgueis para não seres julgados. Vejam que gravidade, senhores do júri, é esta, posta hoje pelo Estado,
nome da lei, às consciências de vossas excelências, para assim, à luz dos debates ocorridos nas tribunas de acusação e defesa, julgarem Luiz de Azevedo Marçal. Que nada, a prova desabrida à consciência de cada um, a fim de que cada um, diante da causa, possa ter a tranquilidade de espírito de julgar e retornar aos seus lares com a segurança subjetiva e psicológica de um dever cumprido, com correção, a fim de que em casa, a hora seguinte do descanso, após um dia inteiro de perquirição a respeito de um fato, possam os jurados olhar aos filhos, à esposa, ao esposo, na respectividade da situação de cada um, do pai, da mãe, do filho, com aquela tranquilidade de que hoje no Tribunal do Júri da comarca de Santo Antônio do Descoberto houve por parte de cada um o cumprimento do direito de julgar que o Estado lhes enseja, baseado na prova aqui apresentada. É exatamente assim que aqui desta tribuna, sem conhecer pessoalmente sequer um dos senhores jurados, sem saber mesmo o nome que corresponde a cada um deles, conforme ouvimos aqui, pronunciados pelo eminente juiz presidente do júri, é assim, com este desconhecimento pessoal, que trago e afio a minha responsabilidade de lhes apresentar a prova, falando com Reginaldo Sá dos Anjos, com Valmir Martins Reis, Anailda Alves Dantas Barbosa, José Roberto Gomes Leite, Robson Madureira Duarte, José Roberto Vieira e Gildevan Lacerda Gonçalves, estes 7 homens que hoje aqui representam a sociedade de Santo Antônio do Descoberto nesta tarefa árdua, usurpada a Deus, de julgar o homem. A prova, então, senhores do júri, é a primeira perspectiva, porque basilar e fundamental, da qual cuida a defesa neste instante. Ouvimos, bem o disse o promotor de justiça na sua alocução, versões que se conflitaram, narrativas que se digladiaram umas com as outras, perspectivas diferentes narradas aqui por testemunhas diferentes. Então, a pergunta da tribuna da defesa é impulsionada ao júri. Qual prova, vossas excelências, senhores do júri, admitirão? Aquelas que o nobre promotor de justiça, na palavra ou nas palavras de testemunhas aqui compromissadas, como Arlen do Prado ou Eduardo Souza, ou aquela outra prova sustentada também aqui deste tribunal do júri por informantes como Elza Rodrigues,
Jeová Delfino, Sérgio Manuel, Elton de Castro, Francisco, então informando o mesmo fato. É minha obrigação de advogado, a esta altura, com 32 anos de exercitação profissional, somados mais 2, partindo do 4º ano de Direito na Bahia, quando estreei por vez primeira na tribuna do júri, lhes dizer, senhores do Conselho de Sentença, que a defesa não tem a obrigação de lhes provar a verdade, se acaso não puder provar essa verdade. Porém, o Ministério Público, o promotor de justiça, senhores do júri, tem a obrigação inquestionável de provar a verdade. Este é o único tema, do ponto de vista jurídico, em questões criminais, entre mim como advogado e a minha esposa, Isis Guimarães de Azevedo, como promotora de justiça, que não há divergência entre nós, porque ela sabe e proclama, se não houver prova categórica, se não houver prova inconteste, se não houver prova segura, promotor nenhum, mas promotor nenhum mesmo, senhores do júri, poderá exigir ou recomendar condenação. Eu lhes não digo desta tribuna apenas ao impulso do entusiasmo que vossas excelências poderiam me acreditar de estar defendendo aquilo que fosse conveniente para o meu constituinte. Não é isso, senhores do júri. Eu lhes falo com a lei. Nós temos o Código de Processo Penal. Este código que todos nós aqui temos um exemplar dele da tribuna. Ele diz no seu artigo 386: o juiz, referindo-se ao juiz de direito, ao juiz togado, absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça, inciso 6º, não existir prova suficiente para a condenação. Vejam, senhores do júri, se não houver prova suficiente para a condenação, ainda que haja prova que dê indício, que desanuvie uma visão, que abra um começo de caminho para que o jurado se incline a trilhar no sentido de observar a condenação, ainda que isso aconteça, mas se a prova não for suficiente, o juiz de direito absolve. Muito maior razão tem o Conselho de Sentença, tem os jurados, como os juízes do fato, de também, neste mesmo sentido, absolver. Se é possível, e a lei permite e prevê, que o juiz de direito, conhecedor profundo do fenômeno jurídico, motivando inclusive uma careação com Sérgio, dizendo que ninguém mesmo, senão Francisco de Assis, saiu ferido desta refrega, como é possível que a consciência do júri empreste apoio ou abrigo
a uma informação inverídica como esta, senhores do júri. Folhas 60, 61 dos autos, lidas pelos eminentes companheiros de defesa, mostraram que que Sérgio foi lesionado no braço, na face. É de prova pericial de que necessitamos para que a luz de nossas consciências se projetem, aclarando o nosso caminho de buscarmos a verdade. É deste tipo de prova que o promotor público tão elogiou, da qual necessitamos. É sim, senhores do júri, e nós temos as folhas 60, 61 esta prova. Como é possível acreditar em Arlen do Prado, dizendo que Sérgio, irmão do acusado presente, não foi lesionado? Ninguém sofreu lesão? É um absurdo dos maiores, que não fica bem a uma testemunha aqui sustentar. Mas ainda bem, senhores do júri, que a linguagem dos médicos legistas, estes mesmos médicos que receberam os elogios do Ministério Público, eles sustentam aqui que Sérgio saiu lesionado. E Sérgio, ao sustentar que saiu lesionado, ele tem a prova o apoiando, feita pelos médicos legistas. Aí então vem uma segunda pergunta. Resta a outra testemunha, Eduardo Souza. Veja, Eduardo Salles de Souza surgiu aqui de inopino, inesperadamente, para dizer verdades. Eu olho daqui a cada um dos jurados e eu vejo que o júri se posiciona com atenção prestada para as exposições da defesa. E eu lhes pergunto, poderá imprimir crença? Alguém pode acreditar numa testemunha, uma testemunha compromissada, que comparece aqui e sustenta que este fato que Vossas Excelências estão apurando hoje, que este fato ocorreu há 2 anos, em 1998, quando o fato ocorreu em 1993, 7 longos anos de diferença. O doutor Fleury, com a agudeza de juiz que representa uma força forte da magistratura goiana, retornou várias vezes à indagação e perguntou qual foi a data do fato, e Eduardo Salles, no estribilho constante, sustentou várias vezes há 2 anos. Como é possível condenar Luiz Azevedo Marçal, que o júri de Lusiânia, Lusiânia é também Santo Antônio do Descoberto, porquanto há alguns anos a comarca era a mesma. São territorialidades de um mesmo povo goiano, um povo austero, um povo que luta, um povo verdadeiro, um povo que zela os princípios da moralidade. Então, Lusiânia absolveu o réu presente. Agora, em nome de que nova prova se quer condená-lo agora? Em nome de Arlen do Prado e em nome de Eduardo Salles, as 2 testemunhas que me repugnaram aqui desta tribuna. Eu jamais em minha longa vida profissional presenciei
fato tão absurdo? Por que chegarem ao júri os representantes autênticos de Santo Antônio do Descoberto e então dizerem verdades a este júri? Então, indagada, respondeu naquele instante que o acusado presente ficara ainda dentro da casa da festa. Jeová, esposo de Elza, fez a mesma sustentação. Elton de Castro, senhores do júri, de mesma forma. Como é possível que Eduardo tenha visto naquele instante 4 tiros, um atingindo a moça e os outros atingindo o réu, atingindo a vítima, quando sequer a moça se encontrava ali, quando a moça já houvera sido ferida precedentemente? Como é possível chegar a uma afirmativa desta perante um júri jovem como é este de Santo Antônio do Descoberto, que tem o amanhã, tem o depois, tem vida longa para pensar a respeito desta iniquidade? Como é possível, senhores do júri? Agora, se estas circunstâncias põem em terra os depoimentos de Arden e o depoimento de Eduardo, restam os depoimentos dos informantes. É também um dever dos advogados, dos promotores, informarem bem ao conselho de sentença. O informante é também testemunha. Os maiores doutores do direito, interpretando nossa lei, como Eduardo Espínola Filho, de conhecimento do doutor promotor e do ilustre juiz de direito e dos meus nobres colegas, ele sustenta nos seus comentários ao Código de Processo Penal, onde nos baseamos, que o informante pode contribuir para que a verdade seja descoberta com muito maior intenção do que pudesse fazer uma testemunha. Não é regra absoluta, mas é regra possível de acontecer. Elton, da mesma forma que eles presenciaram quando Francisco de Assis Nobre agredia naquele instante o irmão do réu, o irmão Sérgio. Existe a prova nesses autos, que vale mais, senhores do júri, uma declaração de quem projetou olhos e viu, ou uma afirmativa inverídica, como a de Arlen, que o laudo diz, ou como a de Eduardo, chegado à última hora, que também a prova testemunhal infirma. Eu lhes pergunto, os testemunhos de Elton e de Jeová, que não são parentes do acusado presente, eles viram, fez a afirmativa clara, inequívoca, inclusive motivando a um instante uma nova dialogação. Quanto aqui da defesa, eu referi ao eminente juiz de direito que fizesse constar nos autos que a vítima, naquele instante, agredia Sérgio, e só depois de deflagrar o tiro foi precisamente que houve a cessação desta agressividade. Como acreditarmos em Arlen e em Eduardo, que narram uma história fantasiosa, inverídica, passional, sem base nos autos? E como não acreditarmos em quem viu, em quem testemunhou, em quem marcou presença com relação a este episódio? Tais
Elton de Castro, Jeová Delfino e a própria Elza Rodrigues de Castro. Vejam, vossas excelências, senhores do Conselho de Sentença, que nós temos aí, precisamente nesta circunstância comprovada nos autos, que Sérgio estava sendo agredido. Era uma agressão, como meus colegas bem o expuseram, atual. Era uma agressão injusta, porque ninguém, senão em legítima defesa, pode atentar contra a integridade física de outra. Além de ser injusta e atual, esta agressão era de terceiro, defendendo o próprio irmão, como o artigo 25 do Código Penal permite. Nós sabemos e nós somos obrigados a, inclusive, fazermos estudos a respeito dos acontecimentos no mundo cultural dos povos. Como sabem vossas excelências, São Tomás de Aquino, um dos maiores doutores da Igreja Católica, ele defendia que uma pessoa pode matar outra defendendo a vida de uma terceira pessoa. Daí, nos livros de direito penal, exatamente o que fez o acusado presente. Excelências, senhores do júri, que isso evidencia de modo claro e indiscutível uma realidade, a de um homem, tal acusado presente, que presenciou seu irmão tendo sido agredido. E quando, na sala secreta, o juiz lhes perguntar a respeito desta moderação dos meios, um tiro só o laudo registra, o meio necessário, o revólver, porque antes as tentativas projetadas no sentido de deter a briga não lograram êxito. Atual, porque ele sofria agressão injusta, porque não tinha Francisco de Assis Nobre, em hipótese alguma, senhores do júri, a cobertura da lei para agredir Sérgio. Eis, pois, estas situações devidamente comprovadas. Situação, eu então lhes digo, nenhum irmão, vossas excelências hão de ter irmãos, nenhum irmão, vendo o seu próprio irmão sofrer uma agressão, como se comprovou aqui, a lei não pode exigir que vossas excelências cruzassem os braços. Se vossas excelências, senhores do júri, tiverem dúvidas de que não foi legítima defesa, porquanto queriam mais provas, eu já lhes disse que vossa excelência, por isso, teriam de absolver, porque isso vem dos romanos, há 2000 anos, onde o nosso direito nasceu, sustentavam os romanos, indubio pro réu. É o que está no artigo 386, inciso 6, lido daqui da tribuna para vossas excelências. Teriam de absolver em nome daquilo que a lei traça, quando prova suficiente não existe. Mas se vossas excelências, senhores do Conselho de Sentenças, forem adiante e perguntarem, não há realmente prova, nem para condenar, nem para absolver. E, numa situação como esta, pela lei, há de se absolver. Mas nós, como jurados, queremos mais averiguações neste túnel que envolve o processo
para que se acendam mais luzes e projetem raios nas consciências de cada um, para mais evidente de que o veredicto na sala secreta, ao se responder aos quesitos formulados pelo doutor juiz de direito, será no sentido de responder a todos esses quesitos afirmativamente, com isso absolvendo o acusado, ou por legítima defesa, ou por inexigibilidade de outra conduta. Vejam bem, senhores do júri, como a lei, exatamente existindo na condição de disciplina dos atos do homem, traz as diversas perspectivas, desabre os diversos ângulos para que analisemos a questão que nos é posta. Se eu não tenho prova categórica para afirmar este homem é culpado, e se eu não tenho prova suficiente para dizer este homem não é culpado, então diz a lei do nosso país, sustentemos com as provas insuficientes que ele é inocente, porque não há prova para condená-lo. Mas, exatamente cumprindo o que lhes disse no começo desses trabalhos, onde fui antecedido por jovens brilhantes, como Francisco Roberto, Taiane Moura, João Machado, esses homens jovens que constituem o futuro do amanhã, exatamente contra esses jovens que brotam agora no patrimônio intelectual de nossa pátria, concorrendo para que o direito se expanda, para que o direito ganhe dimensões, é exatamente contra esta parcela de juventude de minha pátria que o promotor de justiça se levanta contra, querendo que eles não atuassem, querendo que não sustentassem perante vossas excelências. O Brasil inteiro admite nos seus mais variados tribunais que os jovens estudantes de direito fazem. Aqui, o doutor Fleury Curado, com a agudeza de sua capacidade, entendeu também assim, invertido. Não é que o valoroso promotor não tenha conhecimento acerca disso. É porque hoje, empanado pela ânsia de condenar, como se o Ministério Público fosse uma fábrica, uma máquina de fabricar condenados, ele até se levantou contra a lei cristalina do país. E não satisfeito, se levantou também contra a lei do Código de Processo Penal, quando diz que vossas excelências podem absolver a dúvida. Que promotor é este? A minha tristeza provém porque conheço e pude ouvir a sua capacidade, mas uma capacidade, senhores do júri, que não pode sofrer nenhuma espécie de anuviamento. Que direi eu, ao chegar hoje à minha casa, a minha mulher, que também é do Ministério Público, que o promotor de Santo Antônio do Descoberto não queria que os jovens falassem, que o promotor de Santo Antônio do Descoberto não quer que os jurados absolvam quando não existe prova condenatória firme. Esse promotor que quer que os jurados de Santo Antônio do Descoberto, neste exato instante, condenem homem com base em depoimentos falsos, como os prestados por Arlen do Prado e Eduardo Souza. Como posso eu retornar a Brasília, desta gloriosa comarca de Santo Antônio do Descoberto, e ali dizer, inclusive, a desembargadores notabilíssimos de Goiás, que integram o
como Getúlio Pinheiro, Natanael Caetano Fernandes e tantos outros, que um representante de Goiás defendeu aqui, na comarca de Santo Antônio do Descoberto, que se tem de condenar com provas falsas, com provas inverídicas. Eu então, caminhando, senhores do júri, até além, venho aqui lhes pedir, porque cultivo uma lição também milenária de um dos maiores oradores sacros do país, o padre Antônio Vieira, que ele dizia: não é de pedir pedindo, senão protestando e argumentando, pois esta é a licença e liberdade que tem quem não pede favor, senão justiça. Eu lhes trago o diálogo, Vossas Excelências, agora, diante das provas que se desarmonizaram, diante do artigo de lei que manda absolver quando tem dúvida, aí Vossas Excelências assumirão na sala secreta as suas respectivas posturas, de acordo com as vossas consciências. Dizia um poeta dos mais brilhantes do país: quando o Brasil, como a América, que surgia na condição de uma criança, levando em conta Europa, Ásia e África, continentes velhos e de tantos anos, dizia esse poeta, filhos do século das luzes, filhos da grande nação, quando ante Deus vos mostrardes, tereis um livro na mão, como sinônimo, como prova de que é preciso esclarecimento para exercitar bem qualquer função. E eu lhes digo, projetem acerca da prova todas as angularidades que levantamos daqui. Se é insuficiente para condenar, então que absolva, porque depois, no recôndito dos lares, quando estiverem sozinhos em suas casas, quando as meditações logo mais ao fim destes debates estiverem sendo processadas na consciência de cada um em suas respectivas casas, somente interporá entre cada um de vossas excelências e o veredicto e a decisão a imagem de Deus. Então vossas excelências estarão com a consciência como livro para prestação de contas de um julgamento que fizeram hoje acerca de um homem que ou absolve porque não tem prova suficiente, jamais condenando. Muito obrigado.